Comenta as notícias hoje a jornalista Sinara Menezes, editora do site Socialista Morena. Oi, Sinara, tudo bom? Oi, Thalita, você tá boa? Eu tô bem. Vamos comentar essa pesquisa primeiro? Além dessa reprovação que apareceu subindo, agora o UOL publicou um complemento dessa pesquisa Datafolha que mostra que a maioria discorda de frases de Bolsonaro sobre Nordeste, filhos e sobre o cocô, aquela fala dele que ele fez, enfim, sobre ir ao banheiro dia sim ou dia não. E apontou também que 70% discorda da declaração do presidente sobre beneficiar o filho com a embaixada. Então, assim, é interessante tudo isso que essa pesquisa traz. Como você avaliou tudo isso? Eu normalmente, Thalita, evito comentar essas pesquisas porque eu acho que elas favorecem muito a especulação na Bolsa, sabe? Sim. Isso acontecia muito na época da Dilma. Mas me chamou a atenção, sobretudo, o fato de que apenas 15% das pessoas consideram que Bolsonaro tem uma postura presidencial. Né? Então, eu acho que já ficou claro para as pessoas que o nosso presidente, né, porque é presidente de todos, foi eleito, né, não fui eu, não votei nele, mas é de todos, se comporta como um adolescente idiota de 13 anos. Né? Ele não tem compostura para estar na presidência da República. E eu acho que isso já começa a ficar claro, inclusive para os eleitores dele. Inclusive para a parcela que votou, que teve esse voto antipetista, inclusive, que agora está repensando. Inclusive, esse dado, se a eleição fosse hoje, mostra bastante essa reação, né? Isso, é meio tarde, né, Thalita? Porque na época do segundo turno, o Estadão, por exemplo, colocou que votar no Haddad e no Bolsonaro dava na mesma, né? E agora nós estamos vendo que não dava na mesma coisíssima nenhuma. A irresponsabilidade da mídia comercial foi muito grande na eleição, né? E eles continuam fazendo isso, fazendo esse nivelamento por baixo, essa falsa simetria entre a extrema-direita e a esquerda. E eu acho que isso repercute, inclusive, nessa intolerância que você mostrou aí, né? Censura humorista, né? Eles viviam falando que em liberdade de expressão, em ter o direito de dizer barbaridades, de fazer piadas racistas, e agora, só por fazer uma piada com o presidente, eles querem calar humoristas, né? Então, quem é que gosta de ditadura? Quem é que sempre elogiou a ditadura? Foram eles, e, no entanto, acusavam a esquerda de querer calar vozes dissonantes. Inclusive, hoje, Bolsonaro foi questionado sobre os resultados da pesquisa. Ele falou assim, quem acredita em pesquisa Datafolha, você acredita em Papai Noel? Então, ele está sempre também desacreditando, de alguma forma, dados e pesquisas. Só quando desagrada a eles, né? Quando agrada, eles acreditam piamente. Por isso, como eu te disse, eu prefiro não comentar pesquisa nenhuma. Tenho também meu pé atrás com as pesquisas, mas uma coisa é você não duvidar um pouco da técnica, né, que é aplicada. E outra coisa é acreditar apenas quando ela favorece o seu grupo. Sim. Agora, uma outra declaração de Bolsonaro hoje foi em relação a essa cirurgia que ele vai fazer no próximo domingo, né? E daí rolaram alguns boatos, algumas fofoquinhas de que pode ser que ele esteja querendo fugir da Assembleia Geral da ONU, que começa agora no dia 20, né? E ele vai ter que fazer um pronunciamento. E ele depois veio dizer, não, eu vou até de cadeiras de rodas. Mas, enfim, a gente fica tentando imaginar como vai ser esse pronunciamento, porque as poucas vezes em que ele realizou pronunciamentos foi muito vergonhoso. O que eu mais temo é que ele chegue lá na Assembleia Geral da ONU e faça arminha, sabe? Chega lá para o mundo inteiro ver. Porque Bolsonaro, ele está envergonhando o Brasil diante do mundo o tempo inteiro, né, Thalita? Fazendo piadas misóginas com a mulher do presidente da França, né? Aí apareceu esse final de semana o embaixador dele chamando a mulher de dragão. É o tipo de coisa que, como eu volto a dizer, não tem compostura para ser presidente da República, se comporta como um adolescente de 13 anos idiota, né? Porque tem adolescente de 13 anos muito mais inteligente do que isso. Não vamos generalizar, pobres adolescentes de 13 anos, né? Com perdão aos adolescentes de 13 anos, pelo amor de Deus. Sim. Ele vai ser questionado, inclusive, sobre a Amazônia nessa Assembleia Geral da ONU. Quero muito ouvir o que ele vai dizer, justificar e falar, inclusive, sobre as ações que ele está tomando para evitar esses incêndios que já acontecem, enfim, né?
Ele, curiosamente, proibiu as queimadas, como se elas já não fossem proibidas, né? Primeiro você incentiva os agropecuaristas a combater os índios e os quilombolas, com seu discurso raivoso, né? Que o Bolsonaro tem feito. Aí depois você vem, por decreto, proibindo queimadas. Parece piada, né, Thalita? Sim. Outro assunto que eu vi sendo discutido no Twitter e que as pessoas estão questionando bastante, é sobre os valores do almoço de Eduardo Bolsonaro e equipe nos Estados Unidos. Eles divulgaram que o almoço foi de $1.000, R$4.000, e está acontecendo uma comparação em relação ao pagamento das bolsas do CNPq, que com esses valores você conseguiria pagar as bolsas que não estão sendo pagas. Então, são outros questionamentos em relação à austeridade que o governo propõe a fazer e está gastando em almoço nos Estados Unidos. Que é uma mentira, né? Eu acho que fica cada vez mais claro que o governo governa para o playboy e não para o pesquisador, para o estudante, para o pobre. Eu acho que tem um público certo, que é justamente, eu brinco sempre, é o playboy da Barra da Tijuca, né? Que é o grande alvo do Bolsonaro, ao, por exemplo, mudar a lei do trânsito para que as pessoas corram muito, uma coisa típica de playboy. Mas a pesquisa mostra, de certa forma, resumindo agora tudo isso, que as pessoas começam a perceber quem é essa pessoa e o mal que ela está fazendo para o país. Parece aquela charge do Laerte, né? Um dia a grande ficha irá cair, né? Parece que as pessoas, uma hora, a ficha delas vai cair, que elas fizeram uma grande burrada, mas a gente não pode esquecer a participação da mídia comercial nisso, que empurrou as pessoas ao antipetismo, ao ódio irracional e à eleição de um cara, como se vê, completamente despreparado para o exercício do cargo. Essa mídia tá com a peneira aqui para a ficha não cair, ó. É verdade. Sinara, muito bom falar com você. Um grande beijo. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a TVT. Bom, para todos, faz um rápido intervalo. Na volta, vamos analisar mais números dessa pesquisa de avaliação do governo Bolsonaro. Rapidinho, fica por aí. Até já. Tá bom. Só vou receber os dois aqui. Podem chegar aqui, podem ver. Pode deixar no banquinho ali. Ô, Pri, segura pra ele, ou coloca ali. Pronto. Pode chegar. Podem se sentar, o Wagner já cumprimentei. Oi, Wolfgang, tudo bom? Tudo bom? E aí? Prazer tudo bem? De volta aqui. Que bom. Podem se sentar. A gente começa, vou pegar um dado da pesquisa, a gente começa discutindo sobre ele, mas a gente vai passar por vários dados, tá bom? Eu fui selecionando alguns e a gente vai conversando sobre isso. Você viu que saiu outra pesquisa agora da XP Investimentos, agora há pouco. Eu vi, eu peguei a da similar. XP, eu peguei só o dado sobre o Moro da XP. Qual é esse dado? Você vai falar aqui. Eu vou falar. Beleza. Falar. Mas a popularidade do presidente é parecido ao Datafolha. Eu nem peguei porque os dados são muito parecidos. Mas em relação ao Moro, eles fazem uma pergunta em específico sobre quem mais representa o combate à corrupção no governo. E daí tem a figura do Moro em primeiro lugar e Bolsonaro em segundo lugar. Então a gente pode falar um pouquinho sobre o que isso significa e com essa relação estremecida entre os dois no governo, tá bom? Beleza? Só deixa eu dar um oi para todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes. Boa tarde para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários aqui rapidinho. Peraí. Aqui, olha. José Pereira está com a gente, boa tarde. Erivaldo Alves, de Boituva, São Paulo. Bruno Daniel, estamos ainda? Boa tarde. TVT dando show, mostrando a mídia tradicional, como é que se faz jornalismo. Muito obrigada. Stella Lacrux, boa tarde de Campinas. Marco Aurélio de Souza, boa tarde. E José Roberto Castanheiro, lavou a alma de muitos brasileiros. Que bom, pessoal. Continuem acompanhando. Bom, para todos, de volta ao vivo. Vamos destrinchar os números da pesquisa de avaliação do governo Bolsonaro. Aqui no estúdio a gente está com Wolfgang Gleomar, professor de filosofia da Universidade Federal de São Carlos, e Wagner Iglesias, doutor em sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.
Olá, pessoal. Bom revê-los aqui, bom tê-los de volta aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigada. Uma satisfação. Vamos começar com um dado específico. Olha só, essa pesquisa Datafolha traz uma comparativo entre Bolsonaro e os presidentes anteriores. Em 8 meses de mandato, os percentuais de ruim e péssimo de Bolsonaro são os mais altos. Então, Fernando Henrique, em 1995, 15%, Lula, em 2003, 10%, Dilma, em 2011, 11% e Bolsonaro, agora 8 meses de governo, 38% de péssimo e ruim. O que isso significa para vocês? Olha, eu penso que uma boa parte da população está começando a ter uma experiência mais real da situação, por conta, inclusive, do trabalho excepcional do Intercept. Sim. E por conta dos fatos da realidade. A queima da floresta amazônica, não tem como negar isso. Sim. Não é? E usando um pouco essa imagem da queima, o Brasil está um pouco em chamas, né? A pesquisa está sendo queimada, as condições de pesquisa. A educação está sendo queimada. O desemprego, né? Idem. E a população percebe isso. Então, essa falsa imagem da realidade construída por essa mídia muito concentrada em torno desse projeto da riqueza capitalista, está sendo confrontada com a experiência da realidade mesmo. E eu acho que isso se reflete nessa pesquisa. Sim. As pessoas, todo mundo hoje, toda família hoje tem um desempregado, toda família tem um subempregado, tem um estudante que está correndo o risco de perder a bolsa. Hoje mesmo a CAPES anunciou, pela voz do atual ministro da Educação, que no ano que vem o orçamento será metade do orçamento em vigor hoje, em 2020. Isso é um desastre, né? Porque é a ruptura de um processo de formação que demora anos. Eu digo que é um desastre porque é uma desconstrução, é um desmonte que vai precisar de muitos anos para ser refeito. É o que a gente sempre fala, para construir leva muito tempo, para destruir está sendo assim, né? Exatamente. Agora, eu já vi avaliações de que nos primeiros meses de governo, o governo eleito se reúne, conversa, então fica um pouco mais escondidinho para tentar criar as políticas públicas, tentar desenvolver os projetos que foram anunciados durante a eleição e botar em prática tudo isso. Mas Bolsonaro, logo nesses primeiros meses, ele já foi a público e radicalizou o discurso. Então, talvez esse número alto se deva um pouco a isso também, Wagner? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, o fato de que é um governo que não tem entregado nada até agora, né? De fato. E o que as pessoas esperam nesse momento, a maioria da população brasileira, é geração de emprego, geração de renda e consumo, né? Eu acho que passa por aí. E como o Wolfgang já citou, quase toda família nesse país hoje tem pelo menos uma pessoa desempregada ou subempregada, né? Milhares de pequenos negócios, né? Têm desaparecido no meio dessa situação tão complicada, tão caótica da nossa economia. E o segundo fato é esse mesmo, né? É um governo que não tem uma marca, ele não tem um programa, você não consegue achar nada nem na habitação, nem na saúde, nem na educação, nem nos transportes. Em área nenhuma você não tem uma marca, que seja um programa que identifique esse governo. E as pessoas estão um pouco cansadas já, eu acho que isso está começando e essas pesquisas estão mostrando isso. 38% de rejeição nos primeiros 8 meses de governo, é um número absolutamente recorde. Você citou os números aí de Fernando Henrique, Lula e Dilma. Eram ali entre 10 e 15, quer dizer, números, digamos assim, naturais de desgaste de qualquer governo. Esse tem um número muitíssimo mais alto. Eu acho que se deve ao fato de que, como você levantou, Thalita, o presidente tensiona o tempo todo dia ele dá aquelas entrevistas, né, as lives ali, ou é no Facebook, ou entrevista na porta do Palácio do Planalto, ou do Alvorada, não sei exatamente onde que ele está concedendo isso. E todo dia é uma tensão, elege um inimigo, é um pouco ríspido com este ou com aquele, e as pessoas estão cansadas disso, né? Sabem que essa prática, as pessoas sabem disso, ela tem fôlego curto. Em algum momento o governo tem que entregar coisas concretas. E até esse momento não entregou nada, né? Agora, vocês acham que tem algum ponto específico que reúne essa insatisfação? Porque eu lembro que, inclusive, quando vocês dois participaram nos programas anteriores, no início do ano, a gente falou sobre a questão da educação, que estava reunindo, de certa forma, a população em torno de uma causa. Logo depois, agora há pouco veio a questão da Amazônia, do meio ambiente, que também reuniu em torno de uma pauta. E como você bem disse, tem a questão
questão do desemprego, que não melhorou pouco, mas muito em questão da informalidade, do subemprego. Vocês acham que dá para a gente apontar um motivo para aumentar essa reprovação ou é o conjunto? Wolfgang. Olha, eu penso mais que é o conjunto, mas dentro disso, algumas questões eu acho que se destacam. A questão do desemprego está muito grave. Sim. Né? Nós temos eu vejo assim, pelos estudantes que estão se graduando, nunca houve tantos manifestando a vontade de sair do país. Sim. Isso é algo que, né? Eu me lembro que o ex-presidente Lula sempre dizia: o brasileiro está começando a ter orgulho do seu país, saía-se menos. Esse movimento está existindo. Né? E a questão da educação, eu acho que vai afetar muito uma população que no governo Lula e no primeiro governo Dilma avançou muito em termos de presença popular na universidade. Sim. Né? Essas pessoas formam um contingente grande que constituiu ligas com os outros da sua geração. Então, os jovens hoje pensam diferente. Houve uma mudança nesse extrato social. E a minha expectativa é que eles resistam, contestem e embarquem num projeto alternativo a esse aí. Eu tenho essa expectativa. Sim. Né? Eu fico curiosa, inclusive, de saber como o jovem está percebendo isso, porque é muito desalentador você saber desses cortes em universidades públicas, Sim, das bolsas de pesquisa sendo cortadas. Sim. O jovem que está prestes a prestar vestibular para iniciar a sua carreira acadêmica. Pois é. Não. E são jovens a gente estava comentando agora, são jovens de todos os estratos sociais. Nessa primeira grande manifestação em relação à questão da educação, a gente estava comentando isso, havia grandes passeatas de estudantes da Faculdade de Medicina, a elite da elite, estudantes da Escola Politécnica ali, que você não encontra numa outra manifestação. Né? Agora, os estudantes têm um papel importante. Eu queria lembrar uma coisa, estou acabando de voltar do Chile, ali eles construíram agora um museu, aliás, seria exemplar para o Brasil, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, é muitíssimo interessante. E ali, logo no primeiro andar, você vê um filme mostrando que, logo depois do golpe, a primeira situação em que o ditador Pinochet teve que voltar atrás foi quando ele nomeou um interventor para reitor da Universidade do Chile. Os estudantes fizeram o que fizeram, uma boa parte da população, os professores, e ele teve que voltar atrás. Rechaçaram. Então, eu sou esperançoso nesse sentido. Sim. Inclusive, teve um vídeo recente de um interventor chegando numa universidade, os próprios estudantes colocando ele para fora, né? No Rio, eu acho. Eu não lembro também onde que foi. Rio de Janeiro. Foi Rio de Janeiro. É um Instituto Federal. Instituto Federal. Ou seja, existe esse movimento. Existe. Os estudantes não podem deixar barato. Eu acho que, né? Afinal, eu fui estudando na época da ditadura, né? E às vezes o pessoal me pergunta, no outro dia eu fui fazer a palestra de abertura num curso de pós-graduação, eu disse para eles, olha, eu já vi isso e no final nós saímos ganhando. A ditadura acabou depois de 21 anos, foi dureza, né? Mas não pode desanimar, não pode mesmo. Né? Wagner. Eu acho que se qualquer pessoa que está nos acompanhando em qualquer plataforma, se você for a Santiago, você tem que ir obrigatoriamente ao Museu da Memória dos Direitos Humanos, né, para entender o que se passou no Chile nos anos 70, 80, né? E até porque o Chile foi o primeiro campo de provas, o primeiro teste que se fez a nível mundial da experiência neoliberal, né? Muita coisa que aconteceu ali embaixo das baionetas, embaixo de uma ditadura sangrenta, depois foi replicado em outros países, aí em regimes já democráticos e tal. Eu estive em algumas manifestações e a do 15M, de fato, foi muito diferente, a do 15 de maio, porque você via ali pessoas que não são as pessoas que usualmente estão nas manifestações da esquerda. Não eram só os alunos de Ciências Sociais e Filosofia, por exemplo. Né? Então, isso mostra que a pauta da educação é uma pauta que atinge muito mais gente do que os segmentos tradicionalmente de esquerdas. Até porque no Brasil, né, pelo modelo educacional que foi estruturado nesse país já há algumas décadas, a própria classe média que bateu panelas pela derrubada de Dilma, ela paga a escola para o filho, para a filha, desde da pré-escola, sonhando em
encaminhar sua filha, seu filho para a universidade pública. Então, Sim. quando o governo sinaliza que vai ter cortes, não apenas de bolsas, mas também de infraestrutura, enxugamento de quadros, né? De professores, de pesquisadores, enfim, isso atinge uma parte do eleitorado que elegeu Bolsonaro. E depois a gente estamos descobrindo isso, né? Que a pauta ambiental, do meio ambiente, me parece que é até mais ampla até do que da educação. Você achou? Porque acho que sim, mobilizou ainda mais gente, pelo menos a gente não viu tanto nas ruas, mas nas redes sociais. Muito. E acho que isso, e as declarações do presidente sobre este problema e do ministro do meio ambiente e dos seus assessores mais próximos, isso corroborou para essa explosão da rejeição ao governo nesse momento. Sim. Acho que a pauta ambiental pega todo mundo, né? Acho que as pessoas pensam no seu futuro, no futuro dos seus descendentes, né? E se você tem um governo que está alinhado a um modelo que vai resultar, ao fim e ao cabo, na destruição do meio ambiente, dos recursos naturais, as pessoas se sensibilizam contra esse tipo de coisa. É um governo que está nas redes, então tudo que surge ali nas redes realmente é caro para esse governo. Enfim, Sim. O meio ambiente foi um desses casos. Agora, só pegando um gancho sobre o Chile que vocês comentavam, em vez da gente copiar os bons exemplos, como é o Museu da Memória, a gente quer copiar uma reforma da Previdência que já deu sinais de que não deu certo lá, né? É incrível isso. Bom, deixa eu colocar um outro dado aqui. A pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta quem mais rejeita o governo Bolsonaro. Então, são as mulheres, 44%, os negros, 51%, os nordestinos, 52% e os ateus, 74%. Já os que mais apoiam são homens, 33%, sulistas, 37%, evangélicos neopentecostais, 46% e os empresários, 48%. O que isso quer dizer? Aí há uma questão preocupante, que é essa enorme massa de evangélicos pentecostais que apoiam o governo, né? E que eles não são capturados, digamos, apenas por uma campanha de propaganda, mas por uma prática diária, né? É algo que está arraigado, essa religião da prosperidade, né? Eles se sentem acolhidos. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente refletir como enfrentar essa questão. Quando a gente fala dessa base de 30% do governo Bolsonaro, esses neopentecostais fazem parte dessa base, vocês acreditam? Eu acredito que sim, fortemente. Não é à toa que o presidente vive, digamos, indo a essa base. Ainda ontem ele esteve não sei o quê, etc. Então, isso é um problema muito preocupante, né? Sim. Mas eu queria aproveitar e juntar isso um pouco com a questão que vocês lembraram, a questão do meio ambiente. Não vamos esquecer que no ano que vem vai ter o Sínodo da Amazônia, né, convocado pelo Papa. Vai ter uma grande reunião com lideranças religiosas para discutir a questão da Amazônia. Então, Sim. Isso vai significar que há um envolvimento, digamos assim, de camadas ligadas à Igreja Católica, por exemplo, que vão também tomar sua posição, né? E não podemos esquecer também, exatamente na linha que você argumentou, as últimas eleições da União Europeia deram grande vitória para os partidos verdes na Europa Sim. inteira. Né? Então, essa questão está realmente pegando. Né? E antes disso, tem a Assembleia Geral da ONU, em que Bolsonaro vai falar sobre isso. Né? A gente até discutia com a Sinara no bloco anterior. Então, ele vai ter que fazer um pronunciamento sobre o que está acontecendo na Amazônia. Pois é. E aí tem uma questão que essa é uma questão que me preocupa. Há pouco mais de um mês, o presidente convocou uma entrevista junto com o ministro do Meio Ambiente em que tentou mostrar que os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais sobre as queimadas eram falsos. Sim. E foi até uma aula, foi uma coisa meio arrogante do ministro mostrando isso está errado. Tá. Não estava errado. Não só não estava errado, como até estava subestimado. Os dados da NASA Sim. não só comprovaram, como disseram que é mais grave ainda. Mas isso não impediu o bolsominion de ir nas redes questionar os próprios dados da NASA. Pois é. E demitiu o presidente do INPE, dizendo que ele estava prejudicando o país. Pois agora seria o caso de cobrar, inclusive, a readmissão que fez tudo direitinho. Né? E dizer, me desculpe, eu me equivoquei, o senhor tinha razão. Com que argumento? Então, o fato disso não acontecer e de as pessoas não falarem sobre isso, de haver esse cerco fechado
de uma opinião pública pré-concebida, que não deixa escapar nada. Isso é uma coisa que me preocupa. Sim. Né? O que acontece? Que se faz sapato o dia inteiro e não acontece nada. Tem um cerco. Né? E é um cerco, sobretudo, dominado pela grande mídia. Vamos falar a verdade. Sim. Né? Então, se a gente pensa no Brasil na necessidade de fazer uma frente democrática, que eu acho que é necessária de fazer, não é uma frente de esquerda. Democrática, com todo mundo que for a favor do país, da sociedade. Essa frente, o primeiro objetivo dessa frente deve ser romper esse cerco da mídia. Falando sobre essa questão do enfrentamento, depois a gente volta para a pesquisa de novo, mas vou aproveitar esse gancho e perguntar para o Wagner. Eu vi uma entrevista hoje com o Marcos Nobre, na revista A Época, que é um professor de filosofia da Unicamp. E ele falou assim, o seguinte: a direita usa o governo para passar a sua pauta. E a esquerda espera que esse governo fracasse para se cacifar e voltar ao poder. O que vocês acham que tem que ser feito nesse momento? Vocês concordam com essa análise que a direita está se aproveitando desse governo? E ela até fala sobre essa frente democrática, precisa juntar inclusive uma esquerda com um centro democrático. E esse diálogo talvez não esteja acontecendo. Como enfrentar tudo isso? Eu acho que o UOL, né, a Folha de São Paulo, há umas 2, 3 semanas atrás, publicou uma entrevista muito cristalina do presidente do Banco Itaú, Cândido Bracher, onde ele diz textualmente 2 coisas. Primeiro, o desemprego tem uma função importante porque ele segura a pressão inflacionária e a pressão por salários, obviamente. Sim. E a segunda coisa que ele disse é que as declarações de Bolsonaro, por mais estapafúrdias que sejam para nós aqui, né, no nosso campo, as declarações de Bolsonaro não interferem em nada enquanto o governo conseguir entregar as reformas que o mercado quer. Né? E foi ali, mais ou menos na época da aprovação na Câmara, em segundo turno, da aprovação da reforma da Previdência. Então, me parece que, de fato, a elite econômica, os donos do dinheiro, de fato, eles não estão muito preocupados se esse governo é um pouco mais radical e beligerante no discurso, ou se é um governo como era o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né, que tinha todo um mise-en-scène, toda uma sofisticação, né, um verniz interessante de democracia, de intelectualidade, de respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente. Tanto faz, né? É importante entregar as reformas que o mercado quer. E as reformas, nesse momento, são exatamente o desmantelamento do Estado brasileiro, tal qual o conhecemos nos últimos 10, 12, 15 anos, ou tal qual o conhecemos durante, sei lá, o governo Geisel, ou talvez voltando durante o governo Getúlio Vargas, né? É o desmonte desse modelo de Estado que tem oscilações ao longo das décadas, né? Mas é isso que está na pauta. E, de fato, né, as esquerdas não conseguem... Hoje, eu concordo com o Wolfgang, nós precisamos construir uma frente democrática mais ou menos similar à frente democrática que foi construída na transição, né? Ali do final dos anos 70, desde a lei da anistia, a volta da eleição direta para governadores, depois o colégio eleitoral que resultou em Tancredo e Sarney, depois, finalmente, a volta das eleições diretas à presidência da República. E eu me lembro que naquela época, por exemplo, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, não eram exatamente homens de esquerda, não é? Mas eram democratas. Sim. E se juntaram a lideranças de esquerda, como Leonel Brizola, por exemplo, como Lula e como outros, para fazer essa transição. Nesse momento, as nossas lideranças democráticas precisam fazer essa aproximação se quiserem deter esse processo. Né? Esse processo que é um processo de desmonte do Estado brasileiro. Sim. Agora, nos bastidores já se fala em que acendeu um alerta amarelo no governo, uma equipe do governo Bolsonaro em relação a essas pesquisas. E apontam, inclusive, que as pesquisas mostraram essa rejeição por conta dessa radicalização do discurso de Bolsonaro. O governo está se dissolvendo? Ou o apoio ao governo está se dissolvendo? O que vocês acreditam que pode acontecer com o governo a curto prazo até o final do ano? Alguma coisa, na verdade? Talvez esse formato na mídia, né? A tentativa de interferir na experiência que a população tem do governo. Sim. Mas não alterações no que é substantivo, ou seja, nesse projeto neoliberal radical que está se implantando. Aí eu acho que não vai mudar nada. Eles estão preocupados com a imagem, né? Mas eu acho que é só. E eu acho que é nesse plano que é preciso realmente construir uma narrativa alternativa. E há bases para construir essa narrativa, porque a experiência da população em relação a algumas questões, aos fatos, ela está tendo agora níveis de esclarecimento que ela não tinha antes. Negócio da Amazônia,
né? Toda família tem, como a gente já falou, algum desempregado, subempregado, ganhando mal, um estudante. Então, eu acho que a saúde péssima, né? A habitação parada, os negócios parados, a quantidade de lojas, de pequenos empresários falidos, há inclusive agora uma competição intracapitalista, né? Os pequenos empresários, apesar desse discurso do autoempreendedorismo, os pequenos empresários estão sendo destruídos porque não há poder de compra. Sim. Então, eu acho que aí tem uma questão que deveria preocupar o governo, mas eu acho que ainda não está preocupando. É a questão do país. Tem que sobrar um país para governar e explorá-lo. Né? Porque o projeto, eu ponho em dúvida, o projeto não pode ser só abrir mão da soberania e entregar tudo como sócio menor do imperialismo. Sócio menor do imperialismo americano. Será que, de fato, é esse o projeto? Aparenta ser, mas eu espero que não, né, que haja gente esclarecida no plano dos empresários, dos detentores da riqueza, porque eles estão cortando o galho em que eles estão sentados na árvore. Sim. Com certeza. Mas aí cabe perguntar exatamente qual é o papel da elite brasileira, né? Sim. Se ela tem ainda um projeto de país ou não. Você vê que a indústria brasileira está em forte processo de desaparecimento, né? A participação da indústria no PIB é cada vez menor. Mesmo o agronegócio, se apoiar, por exemplo, uma política de beligerância, por exemplo, com a China e com a União Europeia, o agronegócio de exportação vai perder muito. Quer dizer, o que vai sobrar da nossa burguesia? Ela vai continuar vivendo de rolagem de título da dívida pública? É isso que nós vamos ter? Né? E uma grande massa de pessoas despossuídas, empobrecidas. Como é que a gente vai segurar a tensão social num cenário como esse que está se avizinhando? Essa é uma pergunta para se fazer. Né? Qual é o papel dos grandes empresários nesse país? O que eles pensam para daqui a 5, 10 anos? Sim, porque não é positivo para ninguém, inclusive para os empresários. Isso. Claro, que poderiam ganhar, como ganharam muito, durante os governos do PT, inclusive, dinheiro com rolagem da dívida pública, né? Como o ex-presidente Lula gostava de dizer, os bancos nunca haviam ganho tanto dinheiro quanto no governo dele, mas também ganhavam com o mercado de consumo aquecido. Não é? A gente pode pegar uma série de empresas que estão no ramo financeiro, mas são holdings que controlam indústrias, que controlam empresas de varejo, né? Supermercados, enfim. Eles ganhavam dinheiro de várias formas. Agora, esse ganhar dinheiro vai se estreitar apenas para a ciranda financeira. Então, é alguma coisa, né, curiosa de se pensar o que é a nossa burguesia brasileira, se é que a gente pode chamar de brasileira, a burguesia interna, a burguesia, não sei como que a gente poderia chamar, o que ela pensa para o futuro desse país. Sim. Né? Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão, vamos continuar. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, é só contribuir com o nosso financiamento coletivo, é só acessar catarse.me/TVT, você faz uma assinatura e colabora com a gente. Fica por aí, bom para todos, faz um rápido intervalo. Não esquece, se você está assistindo pelo Facebook ou YouTube, curte o nosso vídeo, se quiser compartilhar também. Fica por aí, a gente já volta, até daqui a pouco. Vamos lá. Inclusive o próximo dado era inclusive sobre isso, sobre os mais ricos. Que a aprovação de Bolsonaro entre os mais ricos teve uma queda expressiva. A gente pode falar sobre tudo isso. Como disse o Wolfgang, em Perdizes bateram panela. Bateram panela. Nesse último pronunciamento, né? Bateram panela. Os mesmos que bateram contra a Dilma, agora bateram... Deixa eu ler alguns comentários. Olha só, Nelson Lima está dando boa tarde, de Campo Limpo, Mato Grosso. Louro Rodrigues, boa tarde, Candiba, Bahia. Verônica Alcântara, de Natal, Rio Grande do Norte. Heloísa Helena Dias Leite está acompanhando a gente. Clídney Gomes, é de Goiânia. Bezerra, ele falou assim... Boa tarde, sou de Guarulhos e sou fã do Bom para Todos. Que bom! Luzia Monteiro, de Juína, Mato Grosso. Rogério Matu, que está sempre aqui com a gente. Boa tarde, Rogério. Falou, programa excelente, como de costume. Marcelo de Paula, desculpa, a TVT é bom para todos. Que bom que está acompanhando a gente. Luiz Santos também, Sueli Fernandes está assistindo, acompanhando. Muito obrigada, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui para a gente que eu boto aqui no estúdio, tá bom? Bom para todos, ao vivo, de volta aqui na TVT, e a gente volta à nossa conversa aqui no estúdio. Hoje a gente está destrinchando um pouco os dados da pesquisa Datafolha que foi divulgada hoje em relação ao governo Bolsonaro.
O Wagner terminou o primeiro bloco questionando sobre os empresários, né? Então a gente tem que questionar os empresários, o que eles esperam do país, enfim, nos próximos a curto e médio prazo. Tem um dado interessante em relação a isso. A aprovação de Bolsonaro entre os mais ricos teve uma queda bastante expressiva. Foi de 41% em abril, 52% em julho, para 37% em agosto. Isso ótimo ou bom. De julho até agosto caiu 15 pontos percentuais a aprovação, então, de quem ganha mais de 10 salários mínimos. Essas pessoas começaram a se questionar, Wagner? Eu acho que sim, né? Uma boa parte dessas pessoas talvez não tivesse em Jair Bolsonaro a sua primeira opção, eleitoral em 2018, sim, né? Talvez o Alckmin, o Amoedo, outros candidatos com perfil mais liberal, tanto na economia quanto nos costumes, e sem um discurso tão beligerante. Eu acho que, então, uma parte do eleitorado mais rico que votou em Bolsonaro votou pela rejeição ao Partido dos Trabalhadores, né? E agora está revendo a sua posição, está indo, né, para uma outra visão a respeito desse governo. E, de fato, né, no último pronunciamento que o presidente fez na televisão, houve bateção de panelas nos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, nos bairros nobres de São Paulo. Então, acho que isso é um sinal, né? Não sei se foi na mesma intensidade do que quando Dilma Rousseff ia à televisão, mas já houve. Então, é um sinal de que algo está mudando também nesses segmentos. Sim. Aí daí vai de encontro com uma outra questão, que é a insatisfação com a pauta que não está sendo colocada em prática pelo próprio governo Bolsonaro da forma como ele prometeu em campanha. Por exemplo, a pauta econômica em relação a essa parcela mais rica. Talvez eles quisessem uma radicalização ainda maior, com mais reformas que tramitam ali no Congresso. Que é o mesmo que acontece em relação à pesquisadora Isabela Calil. Ela esteve aqui no programa há um tempo e ela pesquisa justamente esse eleitorado, essa base eleitoral. E ela fala sobre essa base eleitoral querer uma radicalização ainda maior. Então, muitos dos descontentes com o governo Bolsonaro esperavam uma radicalização ainda maior de Bolsonaro como presidente. Ele não está entregando isso. Vocês acreditam que existe, que tem uma parcela que, por exemplo, queria sim que as armas fossem desregulamentadas para que todo mundo pudesse andar armado no meio da rua? Então, tem essa base que queria maior radicalização do governo Bolsonaro? Eu acho que não, certamente tem, certamente tem. Mas eu acho que a questão que está por trás mesmo é que essa maneira de fazer política do governo Bolsonaro, que é uma maneira um pouco similar ao que fazia o fascismo. Ele quer ser aquele que é o árbitro entre vários grupos, né? Ele constantemente procura um inimigo. Então, agora é o STF, agora são os militares, agora fulano de tal. Ele faz essa política e cria sempre inimigos e isso não está sendo bom para os negócios, digamos assim, principalmente para os negócios, né? Uma grande crítica da queima da floresta amazônica acabou sendo a ministra da Agricultura, que não se pode dizer que é uma pessoa ligada a qualquer outra coisa que não o grande agronegócio, né? Por causa daquilo que você falou, as exportações dos outros países, etc. Se eles querem mais radicalização, de um lado, em entregar o que ele prometeu, as reformas, a Previdência não está terminada, endurecer mais ainda a reforma trabalhista, etc., etc., eles estão em dúvida sobre se a maneira de conseguir isso é através dessa radicalização do modo de ser do governo Bolsonaro. Sim. Né? E eles, eu acho que estão preparando ali talvez uma alternativa, uma visão tão autoritária quanto, mas que abre mão desse discurso completamente, né, digamos, eu diria, em tese, isso é um discurso neofascista, né, que está sendo levado aí. É certo que o neoliberalismo radical não convive com a democracia substantiva, mas isso não quer dizer que ele leva muita vantagem com uma proposta neofascista. Eu acho que eles estão fazendo esse cálculo aí, né? Então tem alternativas já. Tem o governador Dória, né? Tem outros mais palatáveis. Eu acho que eles estão pensando nessa direção, os mais ricos. Né? Entendo. A própria candidatura de Luciano Huck, que volta à baila, né? Um projeto mais ou menos baseado na manutenção da Ponte para o Futuro,
do ex-presidente Temer e da pauta de reformas econômicas do Guedes, mas juntando a isso uma certa... um conjunto de políticas sociais de combate à pobreza extrema, desigualdade, o incentivo ao microempreendedorismo, uma pauta que tente conjugar meio ambiente, sustentabilidade ambiental com retomada do crescimento econômico. E um quarto ponto que eu identifico aí nesse movimento que já está acontecendo e que é alguma coisa que é um ponto de desgaste muito forte para o governo Bolsonaro, que é uma pauta liberal nos costumes. Entre essas pessoas aí que ganham mais de 10 salários mínimos, você pode pensar que a gente está falando na elite do Brasil, mas você pode pensar também que tem diretores de empresas, tem profissionais liberais, né, um médico, um advogado e tal, está aí nessa faixa de acima de 10 salários mínimos. Essas pessoas já convivem muito bem, por exemplo, com a questão de você ter, talvez, por exemplo, um homossexual na sua família. Não é um problema. A pessoa toca a vida dela e tal. Então, quando vem, por exemplo, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, isso é agressivo a esses setores. Então, eu acho que uma parte do desgaste passa por aí também. As declarações sobre o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na família, no mercado de trabalho. Para esses setores de mais alta renda, de mais alta escolaridade, isso também é algo que soa muito mal. Então, eu acho que o desgaste do governo Bolsonaro junto a esses setores passa pela questão dos costumes, além da agenda ambiental, além da agenda da educação e além do fato de que a economia não está efetivamente andando. Claro, faz todo sentido, Agora, um detalhe sobre uma outra pesquisa que também saiu hoje, a pesquisa XP e PESP. Foi realizada entre os dias 27 e 29 de agosto e daí traz a figura de Sérgio Moro. Moro continua sendo o maior guardião da causa anticorrupção. Ele é quem mais representa o combate à corrupção para 38% dos brasileiros, enquanto 24% acham que esse papel cabe a Bolsonaro, 18% entendem que a função cabe aos dois igualmente. E, bom, enfim, quem não acha nenhum nem outro, 16%. Com o estremecimento dessa relação nas últimas semanas, né, sobre aquele caso da Superintendência da Polícia Federal, cogitou-se a possibilidade de Moro não fazer mais parte de governo Bolsonaro, enfim, vir a ser demitido ou sair do governo. E daí essa pesquisa mostra que seria um impacto muito grande caso Moro saísse do governo Bolsonaro, porque grande parte dessa base que ele tem vê na figura de Moro esse grande herói do combate à corrupção. E algo a se adicionar a tudo isso é a questão da Vaza Jato, então Intercept trazendo todas essas revelações, mas que parecem não atingir essa base de alguma forma. Como vocês veem, então, a figura Moro hoje no governo e qual impacto teria caso Moro saísse desse governo Bolsonaro? Então, o golpe e esse governo estão apoiados nesse meme, digamos assim, que foi muito divulgado, que é o de que há uma grande corrupção a ser combatida e que foi aprofundada nos governos do PT. Essa que é a grande questão. O Intercept, né, o jornalista Graham Greenwald, enfim, conseguiu romper o cerco que isso significava, né? Dar às pessoas a possibilidade de terem a experiência da verdade atrás disso. Sim. E eu acho que é isso que está minando o Moro, né? Porque o Moro apareceu como o baluarte disso, né? E o presidente Bolsonaro sabe que esse tipo de colocação é um dos fundamentos do seu governo, né? Se isso aí cair, uma parte da sua proposta de combate à corrupção, que até por outros motivos também já estaria sendo posta em dúvida pela própria família do presidente, enfim, outros assuntos, né? E isso aí vai ameaçar bastante essa proposta, não é? Eu atribuo, inclusive, a manutenção do presidente Lula na cadeia a um momento dessa necessidade que eles têm de manter a todo custo o discurso do combate a uma corrupção. Sim. Né? Eu acho que esse é um dos problemas, né? A hora que é por isso que ele está sendo mantido preso. Se ele sair, fica claro que isso aí era um embuste. Como é um embuste? É óbvio, a corrupção agora é muito interessante o que acontece no país. A Rede Globo, no outro dia, veiculou a corrupção que aconteceu na construção do metrô. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Saiu no Jornal Nacional, em São Paulo. Isso é a Rede Globo, né? Então está claro que a corrupção foi uma prática que manteve a elite brasileira no poder durante séculos, praticamente.
Então eu vejo isso, eu vejo que tem um problema ali, eles estão enfrentando um problema, e esse é um dos grandes problemas que eles estão enfrentando. Esses dados que a pesquisa da XP, né, XP Investimentos, que é bastante insuspeita porque é o mercado financeiro falando, né, é o Banco Itaú e tal. Eles indiretamente mostram que a popularidade de Moro hoje é maior do que a de Bolsonaro. Sim. Né? A saída de Moro do governo seria, de fato, um prejuízo enorme para o presidente Bolsonaro e o desmonte, efetivamente, desse discurso, né? Dessa estratégia de combate à corrupção, porque foi por aí também, não é, que Bolsonaro foi eleito, foi muito por conta desse tipo de estratégia. Agora, o Moro está sendo colocado em questionamento por setores cada vez mais crescente esse questionamento na sociedade civil, por duas razões. Primeiro, a gente não sabe ainda o que virá mais do Intercept e o jornalista Glenn Greenwald gosta de dizer que ainda estamos muito mais próximos do começo do que do final. Quer dizer, em tese, viria muito mais coisa por aí. O Moro, ontem, numa entrevista à Globo News, disse que tudo a forma como foram ilegal, não se sabe se foi adulterado ou não. Ele está nessa toada há muito tempo. Mas eu acho que tem um outro desgaste para o Moro, que é o seguinte: as pessoas estão perguntando, e o Queiroz? E as questões dos filhos de Bolsonaro, etc. e tal. Moro, você não vai se posicionar? Né? Eu vejo isso muito nas redes sociais, de gente que provavelmente apoiou o Bolsonaro e apoiou o Moro e que hoje espera de Moro uma postura mais independente que ele não está mostrando. Né? Então as pessoas começam a achar que é apego ao cargo, que é algum tipo de receio, que é alguma coisa que elas não estão compreendendo. Mas de toda forma, compreendendo ou não, isso tem minado a popularidade de Sérgio Moro também. Sim. Né? E de Bolsonaro, por extensão, já que depende muito dessa figura no seu governo. Queria ver uma pesquisa que medisse a aprovação a Moro no começo do mandato e agora, porque para ver, inclusive, como a Vaza Jato interfere nessa visão. Agora, vocês acham que Moro saindo do governo de alguma forma, o Bolsonaro derrete mais rapidamente? E outra coisa, chegando em 2022, caso Moro resolva sair do governo, inclusive para entrar numa chapa de outro candidato, Dória, Huck, isso faz com que Bolsonaro perca chances de competir em 2022? Futurologia, pessoal. Futurologia. Eu não sei se em 22... Eu não sei se em 22 os detentores da riqueza nacional vão ainda precisar de um governo desse tipo aí. Eu acho que talvez... Né, eles, a essa altura, já tenham conseguido somar forças numa outra direção. Sim. Eu não estou nem dizendo que isso é bom, né? Não sei, talvez seja até mais complicado, né? Mas eu acho que é isso que dá para avançar um pouquinho, né, nessa direção. De qualquer maneira, isso tudo depende também do avançar de uma prática democrática no Brasil. Eu acho que a democracia é a maneira de enfrentar isso. Democracia significa participação dos setores que estão sofrendo, né, que estão sendo queimados, digamos assim, né, porque eu acho que essa é uma boa imagem. E a democracia pode significar uma inflexão possível nisso, eu acho, né? Porque, afinal, os detentores da riqueza que estão no governo são uma minoria muito minoritária, são nada, né? Então, realmente é de se perguntar como é que o povo acompanha tudo isso calado, perdendo emprego, perdendo negócios, perdendo educação, saúde, com gente morrendo na fila, enfim. Essa que é a grande questão. Por isso... E já tendo, desculpe interromper, professor, já tendo experimentado outros períodos em que a vida foi melhor. Sim, claro, né? claro, já aconteceu, né? Já aconteceu. E aqui, exatamente. Eu não vou só falar do governo do ex-presidente Lula, em algum período do governo do ex-presidente Fernando Henrique também você houve uma melhoria do consumo, né? A ampliação de negócio, depois caiu tudo de novo. Mas assim, as pessoas experimentam até uma memória coletiva de uns 20 anos para cá, em que as pessoas viveram, na média, viveram melhor do que estão vivendo hoje. Mas que o antipetismo não destruiu essa visão na cabeça das pessoas? Eu acho que o antipetismo mudou essa visão, porque você vai às periferias, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa recente, você pergunta, sua vida melhorou, piorou, não sei o quê, quando as pessoas admitem que melhorou por meu esforço próprio, porque Deus me ajudou. Quer dizer, não tem economia, não tem política pública aí, mas claro que tem, foi pela economia, pela situação, pela conjuntura e por políticas públicas de crédito, de emprego, enfim, uma série de coisas, né, de investimentos. Mas eu acho que o antipetismo desmontou um pouco isso, né? E aí o cara começa a conectar assim,
eu perdi o emprego, as coisas estão difíceis, eu não tenho mais como financiar minha casinha, meu carro, não sei o quê. Sim. É porque os caras do PT roubaram. Aí faz a conexão. Então, esse foi o meme. Essa conexão a direita conseguiu estabelecer de uma maneira muito bem sucedida. O que eu acho que essa conexão está começando a se desfazer. É isso. Até porque você tem uma série de denúncias de corrupção que vieram em governos posteriores aos do PT. E que estão aí na ordem do dia, estão em cima da mesa e as pessoas dizem, então não era só o PT, e aí começam a lembrar dos bons momentos. Isso parece namoro antigo, né? Que você, quando termina, só vê o lado ruim, depois você, não, até que foi. Até que foi bom. Teve pontos positivos e tal. Acho que ele está vivendo um pouco isso. Sim. Né? Agora, Wolfgang, você falou sobre Bolsonaro elegendo inimigos toda semana, né? Então, toda semana ele elege um inimigo diferente. E as instituições, muitas vezes, são esses inimigos. Vocês acham que as instituições, daí eu cito, de repente, o próprio Congresso, o STF, demoraram a agir, a tomar decisões em relação à viabilização desse governo? Uma parte das instituições, como o Congresso, por exemplo, nós temos um Congresso muito conservador, talvez o mais conservador de todos os tempos. Então, eu acho que aí, não sei. Mas em outras instituições que são muito valorizadas na população, como as universidades, por exemplo, como a questão da saúde, né? Como a questão da habitação, das políticas públicas, você lembrou muito bem. Eu acho que as instituições vinculadas às políticas públicas, elas de fato precisam reagir, certamente. E o povo precisa, a população precisa apoiá-las, porque sem políticas públicas você não consegue implementar a democracia. Porque a política pública, ela garante igualdade de condições da pessoa. Né? Essa pessoa que acha que venceu por mérito, num certo sentido a gente poderia dizer, ela até tem razão a partir de um certo plano, mas as condições para desenvolver o seu mérito são dadas pelas políticas públicas. Sim. Os pobres batalham a vida desde sempre nesse país. Isso. E eram pobres durante muito tempo, melhoraram um pouquinho a situação quando essas condições melhoraram. Sim. Então, e o SUS está destroçado. O SUS está destroçado. A questão do Minha Casa Minha Vida, eu ouvi que para o ano que vem eles estão, inclusive, cogitando cancelar o programa, não vai ter mais, inclusive. Isso. Então, assim... É isso que mexe com a sociedade de fato. É isso. Um dado que foi liberado na sexta-feira foi o dado do orçamento de investimentos do ano que vem. O último ano do governo Dilma, os investimentos foram 99 bilhões de investimentos, não é custeio. É investimentos, coisas novas. Abrir estrada, construir hospital, universidade e tal. No ano que vem serão 19 bilhões, quer dizer, é menos de 1/5. Sim. Né? E a população aumentou nesse intervalo, né? E continua aumentando. E vai demandar mais porque está desempregada. Porque em um determinado momento, parte dos setores de classe C e D iam para o setor privado pagando por escola particular, por plano de saúde privado. Agora está todo mundo de novo na porta do hospital público. Isso. Então, ali é um círculo vicioso que se acumula, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Por mais que eu não queira, eu acho que eu sou otimista no sentido de que a democracia é a saída e que o povo é, no fundo, adepto da democracia. Mas os danos, né, o desmanche do país que está sendo feito com uma rapidez espantosa. Né? Nesse sentido, as elites realmente não podem se queixar. O governo Bolsonaro, em 6 meses, desconstruiu uma quantidade de coisas que a gente achava que não ia ser possível. Sim, né? O que ia levar mais tempo, pelo menos. O que ia levar mais tempo, né? Agora, eu queria lembrar de uma outra coisa que também me veio à mente aqui no meio da discussão. Não vamos esquecer que uma boa parte do que está acontecendo começou no governo Temer. Né? O Temer que passou a PEC da morte. Sim. Da limitação dos gastos públicos, do teto. Né? E isso está tendo consequências até agora. Aprovou a reforma trabalhista. Aprovou a reforma trabalhista. Inclusive está sendo rediscutida agora pelo Congresso também. Né? Isso. Então o Bolsonaro leva toda a má fama, mas uma boa parte dessa má fama é do governo Temer. Sim. Né? Não vamos esquecer isso. Foi esse golpe incentivado pela direita que deu início a esse processo todo, deu início a tudo isso aí. Sim. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Acho que foi bastante importante para os nossos telespectadores, internautas também. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigada demais, pessoal.
Você que acompanha a TVT e quer ajudar, é só entrar no catarse.me/TVT, você faz uma assinatura e consegue ajudar a gente nesse momento. Bom, para todos fica por aqui, lembrando que você também pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã, isso de segunda a sexta-feira. Você que acompanha pelo Facebook ou YouTube, dá like no nosso vídeo, se quiser compartilhar também, seria muito bom. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia durante essa tarde. Bom para todos. Volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.